Grande Deus, muito obrigado porque temos o privilégio de, nessa noite, estudarmos a Tua Palavra e, através dos méritos exclusivos de Jesus Cristo, queremos ter a honra de ouvir o Deus da glória falando ao nosso coração. Que o Senhor use este corpo humano para que, através das palavras humanas, a gente escute o recado do Senhor, que a gente escute o recado divino. Nós preferimos dobrar os nossos joelhos, Senhor, porque nós entendemos que quanto mais a gente desce, mais o Senhor será erguido e levantado neste lugar. Que o Senhor fale aquilo que precisamos ouvir. Estamos aqui à tua disposição. Nós oramos e temos a certeza que seremos ouvidos, porque nós vamos finalizar esta prece, mas ela vai assinada no nome de Jesus. Amém. Quantos aqui tem mais de 22 anos? Talvez aqui são poucos, pelo que eu estou vendo aqui. Então, levanta a mão aí. Se você tem mais de 22 anos, pelo menos, você lembra exatamente, eu acredito que a maioria, pelo menos, lembra exatamente o local onde você estava no dia 11 de setembro de 2001. Eu, pelo menos, lembro do meu lugar. Eu estava na Faculdade Adventista da Bahia, eu estava no IAN, eu estava entrando no residencial masculino, quando eu vi na televisão uma cena chocante. Alguém, por acaso, lembra onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Levanta a mão para eu ver. Opa, olha só isso aí. O que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? O que aconteceu? A queda das Torres Gêmeas. Por isso que esse fato ele se tornou algo assim global, mundial. E muitas pessoas, pelo menos com 20 anos, aí talvez 22 anos, eu tenho quase que certeza que quase 100%, como nós comprovamos aqui, lembra exatamente onde estava no dia 11 de setembro de 2001. Agora, acontece que depois do dia 11 de setembro de 2001, teve um cidadão chamado Osama Bin Laden, que se tornou o homem mais procurado do planeta. E pelo menos aí uns 10 anos ele ficou escondido. Eu me lembro que todas as forças armadas, toda a inteligência americana utilizou todos os seus recursos, toda a tecnologia para poder encontrar um homem foragido da terra praticamente, que era Osama Bin Laden. E quando foi no dia 2 de maio do ano de 2011, quase 10 anos depois, a polícia americana, toda a tática americana, encontrou uma mansão que tinha sido construída ali provavelmente em 2005, e desde 2005 Osama Bin Laden se encontrava nessa mansão, cercada por paredes altas, alguns arames. Essa mansão não tinha telefone, essa mansão não tinha internet, essa mansão fazia de tudo para não ter link com nenhum satélite, mas tinha algumas antenas facilitando as câmeras, enfim. Era um local que Osama Bin Laden estava se escondendo pelo menos no período de 5 anos. E exatamente no dia 2 de maio de 2011, este homem que estava escondido, que estava fazendo de tudo para se esconder dos homens, acabou sendo encontrado. Quantos aqui lembram do movimento, das reportagens em que Osama Bin Laden foi encontrado? Levanta a mão. Então eu tenho uma pergunta para fazer para você que está aqui. Será que é possível o ser humano se esconder por muito tempo e infinitamente de um ser humano? Você acha que isso é possível? Sim ou não? É impressionante que de todas as pessoas registradas na história, todas que tentaram se esconder, parece que Osama Bin Laden foi um dos que mais conseguiu. Só que na verdade, ele realmente não conseguiu. Agora, será que o ser humano consegue se esconder de outro ser humano? O meu filho, essa foi a casa que foi encontrada de Osama Bin Laden, onde ele estava lá. O meu filho, ele tem 1 ano de idade. E você acredita que tem uma cortina na sala da minha casa, que às vezes eu estou brincando com meu filho e ele se esconde naquela cortina e na cabeça dele ninguém sabe onde ele está?
Ele fica escondido e toda vez que eu vou brincar com ele, ele sai correndo. Ele começou a andar com 10 meses, mais ou menos. Ele sai correndo agora com 1 ano de idade e ele vai para o mesmo lugar. Toda vez que eu fecho os olhos, eu vou correr atrás dele. Se eu, por acaso, nem tiver noção para onde ele está, mas se eu for lá na cortina, ele vai estar lá de trás. Toda vez que ele se esconde, é atrás da cortina. E agora eu fico me perguntando, será que o meu filho realmente está se escondendo do pai? Ou será que ele quer ser achado pelo pai? Eu fiquei me perguntando esses dias, será que ele está se escondendo de mim? Ou será que ele quer ser achado por mim? Qual será o sentimento do meu filho? Agora, quando eu olho para as crianças de hoje, quando eu olho para os relatos bíblicos, eu entendo o seguinte, essa questão agora voltando para Osama Bin Laden, essa questão de se esconder porque fez uma coisa errada, você acha que isso começou com Osama Bin Laden, sim ou não? Esse negócio de fazer uma coisa errada e tentar se esconder, você acha que isso é do dia 11 de setembro de 2001 ou talvez faz muito tempo? O que é que você acha? Faz muito tempo, sim ou não? Mas onde começou isso? Gênesis capítulo 3, versículo 9, não precisa procurar. Você conhece o contexto aqui, eu vou fazer o resumo da sinopse, da síntese da conclusão, você conhece. Gênesis 3, a Bíblia diz então que Deus criou um casal, como que era o nome do homem? Como que era o nome da mulher? Deus criou Adão e Eva. Inclusive, alguém até mencionou que um pregador um dia estava falando sobre Adão e Eva e tal. Deus criou primeiro quem? Adão ou Eva? Quem que foi o primeiro? Quem que foi o último? Adão o quê, rapaz? Quem que foi o último? Tá bom. Quem que pecou primeiro? Então vamos lá. Deus criou quem primeiro? E quem pecou primeiro? Se não existissem as mulheres, como nós homens estaríamos hoje? O que você acha? Na sua opinião assim, o que você acha? Será que a gente estava no paraíso? Estava ou não? Alguém falou um dia que um pregador aí, não sei qual foi a igreja, um pregador um dia estava mencionando que Deus tinha criado lá Adão, Deus criou Adão e tal, e viu que Adão estava muito em paz, Adão estava sem problema, Adão vivia de bem com a vida, e Deus olhou para Adão assim e falou, Adão, você está vivendo muito em paz, então você vai já dormir que nós vamos acabar com a sua paz aí. Claro que não, né? Agora, Deus criou o casal, era Adão e Eva, Deus criou o casal. Aí Eva se antecipou, ela foi lá e pecou. Aí Adão agora viu a mulher, o contexto vocês conhecem, Adão vai lá e peca também. Só que Gênesis 3 diz que após eles errarem, eles estavam agora com erro, a Bíblia diz que eles se esconderam atrás das míseras folhas, e eles estavam lá escondidos. De repente, no versículo 9 do capítulo 3 do livro de Gênesis, Deus faz uma pergunta. Qual que é a pergunta de Deus? Adão, onde estás? Eu saio do jardim do Éden, eu entro agora numa caverna. 1 Reis capítulo 19, coincidentemente no mesmo versículo 9. Lá Deus fez uma pergunta, Gênesis 3, 9. Adão, onde estás? 1 Reis 19, verso 9, tem outra pergunta de Deus no momento que o ser humano está se escondendo dele. Sabe qual é a pergunta de Deus agora para Elias? Elias, alguém lembra? Está na Bíblia, viu, irmãos? A pergunta de Deus, viu? Elias, que faz... Amanhã de manhã nós vamos ter um estudo bíblico, inclusive, viu? Amanhã de manhã. Elias, que fazes aqui? Elias estava se escondendo de Deus. Elias, no capítulo 18, ele estava orando, desceu o fogo do céu, você conhece a história. Um capítulo depois, no capítulo 18, ele desafiou 850 homens. No capítulo 19, ele corre com medo de uma mulher, e ele estava tentando se esconder de Deus. Ele entrou numa caverna, Deus entrou na caverna e perguntou assim, Elias, que fazes aqui? Daqui a pouco eu saio dentro da caverna e eu vou agora para uma cidade, e eu encontro um profeta chamado Jonas, vou classificá-lo como um profeta. Deus chega para ele e fala assim, ó, Jonas, você tem que pregar em qual cidade? Alguém lembra? Nínive, você tem que pregar lá. Eu imagino, contextualizando nos tempos atuais, que Jonas deve ter olhado para Deus, beleza, Senhor, pode deixar, é nós em Nínive, vamos lá, vamos pregar.
Aí agora ele imagina que Deus saiu de perto dele e ele deve ter falado com ele mesmo, que eu vou para Nínive, coisa nenhuma, irmão, estão matando lá os profetas, eu vou para lá? Claro que não. Ele chega lá no porto e diz assim, meu amigo, para onde fica Nínive? Aí falaram assim, Nínive é para cá. Ele, maravilha, me compra uma passagem para cá. Pronto, eu quero justamente ir para cá. Você conhece a história de Nínive, ele saiu e fugiu para onde? Para onde? Tá, aí ele está indo lá, daqui a pouco tem uma tempestade, você conhece o contexto e tal. Ele foi para o subsolo, se assim a gente pode chamar, o subsolo do barco, do grande barco. Na cabeça de Jonas, ele queria se esconder de Deus. E ele estava descendo o mais baixo nível. Na parte onde Jonas estava, era uma parte que realmente tinha água, era o subsolo do barco. Porque na cabeça dele, quanto mais ele descia, mais distante ele estaria de Deus, mais escondido ele estaria de Deus. E Jonas está no subsolo. De repente, o que acontece? O que é que tem lá? Você lembra? Tempestade. Resumindo, Jonas descobriu que ele era o culpado. Aí ele foi jogado. A pergunta é, veio um grande peixe e engoliu Jonas. A pergunta é, por quê? Pergunta para quem está do teu lado aí, com muito respeito, por que um grande peixe? Pergunta aí, com muito carinho. Por que um peixe? Por que não uma boia? Por que não Deus não lançou o jet ski, por exemplo, para facilitar? Por que não uma prancha? Por que não talvez um outro barco? Poderia ter alguém numa canoa, ou talvez num outro barco. Alguém poderia chegar, imagina, por que um peixe, né? Por que não um outro barco? Jonas foi lançado, ia acalmar a tempestade, Deus usava lá um camarada, poderia ser um pescador, ou talvez alguém que estivesse em alto mar, ou talvez uma outra embarcação, jogava lá o salva-vidas, puxava Jonas, jogava lá a cordinha, poderia puxá-lo. A pergunta é, por que um grande peixe? Pastor, era uma tempestade, como que ia vir? Ok, olha aqui nos meus olhos. Você acha que um peixe, ele desce o nível abaixo do subsolo de um barco? Sim ou não? Deus mandou um peixe porque queria falar assim, Jonas, você estava descendo no subsolo do barco para tentar se esconder de mim como se eu não estivesse lá. Pois nós vamos dar uma voltinha no fundo do mar e eu vou provar que independente do lugar, eu estarei lá. Dá para você compreender? Parece que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Adão e Eva, eu vejo Elias, eu vejo Jonas, e de lá para cá parece que a gente se acostumou a tentar se esconder de Deus. Agora, olha para a Bíblia. Você vai olhando para a Bíblia, esses homens não conseguiram. Daqui a pouco nós contamos a história de Osama Bin Laden, que tentou se esconder do ser humano, ele não conseguiu do ser humano. A pergunta é, será que a gente consegue se esconder de Deus? De vez em quando, eu estou no momento na área jovem, e alguém liga para mim, pastor, vem ajudar nós aqui e tal, porque o pessoal está indo na festa, está indo na balada, indo não sei aonde e tal. Eu tive que ir numa igreja, porque uma menina, ela escondido, ela teve relação sexual com o rapaz da igreja. E aí depois, alguém descobriu. Porque geralmente, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aí, e geralmente a gente imagina que ninguém fica sabendo, e a menina teve relação sexual com o rapaz, e aí quando se torna público o fato, a igreja precisa se posicionar para poder proteger a menina, proteger a imagem da igreja. E na hora que estamos conversando, aí a menina, pronto, eu tive relação sexual com ele, e ele, pois é, eu acabei pecando, só que não foi só eu não, ele ali também. Aí o outro falou, se me entregar, eu vou entregar, ele ali também. Resumindo, ela e mais 11 rapazes foram disciplinados. Porque o time aí de 12 imaginava que ninguém nunca ia ficar sabendo, porque teria como se esconder. De vez em quando, não, eu vou na festa aqui, mas ninguém vai ficar sabendo. Não, eu vou ingerir um pouquinho dessa bebida aqui, ninguém vai ficar sabendo. Não, sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso aqui, ninguém nunca vai saber. Eu vou entrar no site aqui, depois eu vou excluir no histórico do computador, na internet, ninguém nunca vai ficar sabendo. A pergunta é, será que o ser humano, ele consegue se esconder ou esconder algo de Deus? Salmos 139. Vamos para a Bíblia. Salmo 139.
Os vivos que encontraram, digam amém. Vamos para o versículo 1. Em cima está escrito assim, ó, Deus onisciente, o que mais? Vamos lá, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Eu pergunto para você, será que é possível o ser humano se esconder de Deus? Sim ou não? Será que é possível eu, ser humano, esconder alguma coisa de Deus? Sim ou não? Quando eu olho para Salmo 139, eu aprendo aqui algumas coisas, pelo menos duas certezas eu vejo aqui no texto bíblico. Em primeiro lugar, Deus está sempre conosco. Diga amém. Deus está em todos os lugares? Deus está em todas as coisas? Deus está em todas as coisas? Não. Está em todos os lugares? Sim. Repito, Deus está em todas. Deus está aqui nesse púlpito? Deus está nesse microfone? Deus está nessa parede? Isso é panteísmo, nós não acreditamos nisso. Agora, Deus está aqui? Deus está lá na sua casa? Deus está na rua ali? Deus está em todos os lugares? Deus é como, claro, eu quero agora não concretizar a presença de Deus, mas exemplificar. Será que Deus é como uma neblina, que as moléculas não se quebram, estão em todos os lugares ao mesmo tempo? A pergunta é, se Deus está aqui, se Deus está lá, se Deus está em todos os lugares, eu consigo me esconder de Deus? Será que o ser humano consegue andar sozinho? Sim ou não? Será que a gente consegue andar sozinho? Se a gente for no fundo do mar, ali vai estar o Senhor. E se eu entrar numa sala e fechar as portas, ali está o Senhor. Se eu entrar no meu carro e travar as portas e o vidro for fumê, e está só eu e minha namorada, por exemplo, eu pergunto, está só nós dois ali? Quem vai estar lá também? Em todos os lugares, Deus não pode, de acordo com o salmista aqui, ser limitado pelo espaço. Deus não pode ser limitado pela velocidade. Deus não pode ser limitado pela escuridão. Quando eu olho aqui para a Bíblia, eu entendo uma verdade. Se Deus está em todos os lugares, não há nada que podemos esconder de Deus. É verdade ou não? Pensa comigo. Se Deus está em todos os lugares, não há nada que podemos esconder de Deus. Olha aqui nos meus olhos. Será que nós já tentamos esconder alguma coisa de Deus? Não levante a mão. Mas será que existem algumas coisas escondidas em nossa vida? Você acha que sim ou você acha que não? E houve silêncio no arraial. Quando eu olho aqui para a Bíblia, eu entendo que Deus está presente em todos os lugares. Segundo lugar, o salmista diz que Deus conhece. Deus sabe e Deus vê o quê? Tudo. Está aqui na Bíblia. Deus vê tudo porque Ele é onisciente. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Deus sabe quantos passos nós já demos. Deus sabe quantas palavras nós já falamos. Deus sabe quantas células tem no meu corpo. Deus sabe todos os meus pensamentos. Então, quando eu olho para a Bíblia, se Deus está sempre comigo e Ele sabe de tudo, significa dizer que Deus sabe da minha vida coisas que outras pessoas não sabem. Primeiro lugar, olha aqui nos meus olhos. Olhando para a Bíblia, o que é que eu entendo? Deus está presente. Se Ele está presente em todos os lugares, eu não consigo esconder alguma coisa de Deus. Segundo lugar, Deus conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo. Se Ele conhece todas as coisas, se Ele sabe de tudo, significa dizer que Deus sabe da minha vida muito mais do que as outras pessoas sabem. A pergunta é, tem como o ser humano se esconder de Deus? Uma outra pergunta, Deus consegue ler os pensamentos?
Consegue? Deus consegue ler os nossos pensamentos? Então deixa eu mudar a pergunta. Satanás consegue ler os nossos pensamentos? Deus consegue? Satanás consegue? O que você pensa é ampliado. Tudo que você pensa é maximizado. Tudo que a gente pensa é microfonizado diante do trono de Deus. Satanás, ele não tem poder para ler pensamento. Por isso, ele estimula os hábitos secretos. Ele não consegue entrar na nossa mente para poder ler os nossos pensamentos, o que a gente está com intenção de fazer. Então, se ele não consegue ler os nossos pensamentos, obviamente, ele estimula hábito secreto, porque ele quer colocar na minha cabeça e na sua o seguinte: ninguém está vendo, ninguém sabe o que eu estou fazendo. A pergunta é, será que ninguém está vendo? Deus está em todos os lugares? Deus sabe de todas as coisas? Então, ninguém está vendo? Será que alguém está vendo o que eu faço? E quando eu olho aqui para a Bíblia, para o Salmo 139, sabe o que eu fico imaginando aqui? Davi está me ajudando a não hospedar hábitos secretos na minha vida. Davi está me ajudando a ter uma vida realmente, entre aspas, uma vida pública. Agora, quem que estimula os pecados secretos na nossa vida? Deus ou Satanás? Deus ou Satanás? Agora, por quê? Você já se perguntou por que Satanás estimula pecados secretos na nossa vida? Eu vou rapidamente aqui falar 5. Primeiro, porque os pecados secretos, eles dão férias para Satanás. Você sabia disso? Por que Satanás estimula os hábitos secretos? Porque eles dão férias para Satanás. Como assim, pastor? O pecador, ele alimenta sozinho o pecado dele. Ele precisa de Satanás? Satanás olha para esse cidadão aqui. Esse aqui, o pecado dele é secreto. Ele faz secretamente. Então, ele está alimentando o pecado dele. Satanás precisa estar trabalhando com esse indivíduo? Porque ele mesmo está se alimentando. Satanás vai atrás de outros. Então, a partir do momento em que eu tenho pecado secreto na minha vida, eu estou dando para Satanás um período de férias. Você não precisa me tentar não, porque eu sozinho aqui estou me arrebentando. Não precisa me tentar não, porque eu estou alimentando o meu pecado. É secreto. Então, por que Satanás estimula hábitos secretos? Primeiro lugar, porque pecado secreto dá férias para Satanás. Segundo lugar, pecado secreto, ele cria raízes. Como assim, pastor? Quanto mais você peca escondido, mais difícil fica de você arrancar o pecado. Quanto mais peca escondido, porque o pecado público, ele atrai vergonha. O pecado público, ele atrai constrangimento. Agora, pecado secreto, ele tende a ser mais frequente, porque ninguém sabe, ninguém nunca ouviu falar, e detalhe, não vai me constranger. Então, ele vai criando raízes, ele vai sendo alimentado frequentemente. Em primeiro lugar, sabe por que Satanás, ele estimula tudo que é secreto, hábitos, pecados na nossa vida? Porque quando o pecador alimenta o seu próprio pecado, ele dá férias para Satanás. Segundo lugar, pecado secreto cria raízes. Terceiro lugar, ele projeta uma vitória futura. Eu não sei se você aqui já passou pela experiência de ter pecados secretos na vida. Eu espero que não. Mas pode ser que você passou quando você estava afastado da igreja, perdido, naquela vida errada. Mas depois do batismo, você foi revestido e está todo consagrado em nome de Jesus. Amém? A gente imagina. Aí, sabe por que o pecado secreto Satanás estimula na nossa vida? Porque as vitórias são projetadas para o futuro. Quer ver uma coisa? Acabei de pecar aqui, meu irmão, mas vai ser a última vez. Semana que vem eu estou fora. Você sempre projeta para depois. Aí chega a semana que vem. Se arrebentou. Meu Deus, agora eu prometo que mês que vem nós vamos mudar e nós vamos segura aqui na minha mão, vamos orar. Então não vai acontecer. Semana que vem, aí você vai lá de novo. Você vai se projetando, porque não expõe, não tem constrangimento, você vai projetando, vai projetando. Outro detalhe, sabe por que o pecado secreto, Satanás estimula a nossa vida? Simples, porque o pecado secreto, de acordo com a Bíblia, ele alimenta o pecado contra o Espírito Santo. Qual é o único pecado da Bíblia que não tem perdão? Pecado contra quem? Então, o pecado secreto, ele alimenta o pecado contra o Espírito Santo. Satanás está de férias com você. Maravilha. É isso aí, irmão. Vai pecando aí, filhão. Você está especialista, hein? Estou gostando. Vai receber diploma de pecador, hein? É isso aí. Está pecando. E isso não está trazendo constrangimento. Está criando raízes. Você vai projetando a decisão para o futuro. Só
Só que você está alimentando o pecado contra o Espírito Santo. E, amigo, contra o Espírito Santo não há perdão. Qual que é o pecado contra o Espírito Santo? Pergunta para quem está do teu lado aí, se a pessoa sabe. Pergunta aí, qual que é o pecado contra o Espírito Santo? Fala aí para mim, porque desse eu tenho que estar longe. Pergunta aí, irmã, para essa criatura aí, ó, do teu lado aí. Qual que é o pecado contra o Espírito Santo? Você já se perguntou qual que é ele? Qual que é? Pecado não confessado. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Deixa eu explicar para você. Tem gente que, eu já vi pessoas falando, pecado contra o Espírito Santo é você xingar o Espírito Santo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Simples. Você peca e aí você se arrepende. Só que daqui a pouco você peca, você vê que já não tem mais nenhum problema. Aí você peca de novo, você sente que, rapaz, eu estou errando, mas vamos lá. Aí você peca, aí vai pecando, você não confessa, daqui a pouco você peca, você não sente mais nada. Você está pecando contra o Espírito Santo. Ele é pecado quando você não confessa e não se arrepende contra o Espírito Santo. Quando você confessa, já não é mais pecado contra o Espírito Santo, por isso que você recebe perdão. Diga amém. Agora, pecado contra o Espírito Santo é você estar pecando e você não se arrepende, você não sente mais nada. O indivíduo, ele adultera, ele tem uma terceira pessoa no casamento. Ele adulterou, deu aquele arrependimento, meu Deus, como que eu fiz isso? Ele faz uma lista de promessas. Eu vou fazer isso, eu vou andar ajoelhado, eu vou fazer aquilo e tal. Basta aparecer uma outra moça que ele já esqueceu a promessa, ele vai de novo, aí ele mantém o relacionamento com ela, vai de novo, bate a consciência, vai de novo, bate a consciência. Daqui a pouco ele já vai frequentemente, já trata ela como esposa, uma maravilha, já faz um encontro legal, manda flores, uma maravilha. Gente, ele está pecando contra o Espírito Santo. Se Jesus volta numa hora dessa, essa criatura sobe? Sobe ou não? Agora, e se arrepender do pecado? É contra o Espírito Santo? Pecado secreto, ele alimenta o pecado contra o Espírito Santo. Resumindo, quando você peca secretamente, Satanás não vai ter dor de cabeça nenhuma com você. Quando eu olho aqui para a Bíblia, sabe o que é que eu entendo? Qual que é a verdade sobre o pecado secreto? Em primeiro lugar, é uma tática de Satanás. É como se você estivesse sentindo uma vontade, talvez a sua doença, aí Satanás te oferece um remédio, só que ele não te passa os efeitos colaterais. É uma tática de Satanás para acabar com você. Quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que o pecado secreto, ele afasta o ser humano de Deus, é óbvio, mas um dia ele será revelado. Eu lhe pergunto, será revelado ou não será? Agora, será que o pecado pode ser revelado? Vamos imaginar que um cidadão está traindo a esposa. Será que antes da volta de Jesus vai ter que ser revelado isso aí? Sim ou não? Pode ser que não. Aí Jesus volta, opa, maravilha, traí, ninguém ficou sabendo, é nós no céu. E agora? Todo pecado não confessado será revelado. É isso aí. Se sua esposa não ficar sabendo agora, ela e todo o globo terrestre ficará sabendo um dia. Não tem como esconder. Porque Deus está em todos os lugares. E Ele sabe de todas as coisas. Pecado secreto é como se fosse um cãozinho, um cachorrinho que você gosta muito. Pequeno, mas você gosta muito. E você cria ele dentro de casa. Basta ele ver a porta aberta. O que ele faz? Ele sai. Pecado secreto é como um cachorrinho que você está gostando, mimado. Ele quase que já está miando. Ele está do seu lado e tal. Deixou a porta aberta, irmão. Ele vai dar uma voltinha lá fora e tem gente que vai ver. Pecado secreto é como se fosse um passarinho que você tem em casa. Que você está lá treinando ele para cantar. Chegam as pessoas, naturalmente ele vai começar a cantar. Pecado secreto é como se fosse uma pedrinha no sapato. Você coloca uma pedrinha no sapato e ela vai atrapalhar a sua caminhada até o céu. Agora, todo pecado cometido é registrado, sim ou não? Sim ou não? Eu queria que você desse uma olhada nesse texto aqui. Está num livro que eu aconselho você a ler,
chamado Patriarcas e Profetas. Fabuloso esse livro. Olha o que está escrito. A mais escura meia-noite não é uma cobertura para o pecado. Uma pessoa pode julgar-se só, mas para cada ação há uma testemunha invisível. Os próprios motivos do coração estão patentes à inspeção divina. Cada ato, cada palavra, cada pensamento é tão distintamente notado como se apenas houvesse uma pessoa no mundo inteiro e a atenção do céu estivesse nela concretizada. Você já viu a profundidade desse texto aí? Cada pensamento, cada palavra, cada ato. Tão distintamente notado como se apenas houvesse uma pessoa no mundo e a atenção do céu estivesse nela centralizada. É possível que nessa noite Deus nos trouxe aqui talvez porque num culto como esse Deus poderia alcançar alguém. É possível que você está nos ouvindo agora, você está na galeria ou você está aqui desse lado. Ou talvez você está aqui desse lado e você pode estar olhando e dizendo: pastor, graças a Deus que esse não é o meu problema. Porque eu não tenho nada que eu esteja escondendo. A minha vida é um livro aberto. Deus seja louvado por isso, irmão. Deus então trouxe você aqui para continuar animando você. Para que a sua vida realmente seja um livro aberto. Mas talvez é possível que de todo esse grupo, pelo menos uma pessoa talvez está vivendo com pecados secretos. E Deus veio aqui nesta noite, trouxe o coral, trouxe você, mobilizou um povo todo para te falar que Deus está em todos os lugares. Deus está naquele lugar. Deus está dentro do carro. Deus viu. Deus conhece. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem um diário e tudo ali está escrito. Não adianta fechar a porta. Não adianta fechar as cortinas. Não adianta baixar as janelas. Não adianta apagar as luzes. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que os olhos de Deus penetram a escuridão. As sombras rodeiam e Deus vê tudo como o sol ao meio-dia. Quando eu olho para Salmos aqui 139, eu entendo que não existe uma câmara secreta onde podemos nos esconder. Não existe um porão que a gente possa descer ao mais baixo nível e Deus não consiga nos enxergar. Agora, pastor, qual que tem que ser a nossa oração? Vamos ler os últimos textos. Salmo 139, versículo 23. Qual que é a nossa oração? Salmo 139, versículo 23. Nós vamos ler todos juntos, tá bom? Versículo 23. Vamos ler todos juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu, prova-me e conhece os meus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Vamos todos ficar em pé? Dá uma olhada para a tua Bíblia e faz essa leitura como se você estivesse falando para o próprio Deus. Leia novamente, que seja essa a sua oração. Versículo 23. Versículo 24. Nessa noite, Deus tem uma proposta para você. Alguns estão se escondendo de Deus. Mas a proposta de Deus para a igreja de Campinas nessa noite é: você precisa se esconder em Deus. Alguns estão se escondendo de Deus. Mas nesta noite Deus tem uma proposta para você. Se esconda em Deus e você estará seguro.
Porque não adianta você subir aos céus, porque o Senhor estará lá. Não adianta você armar sua cama no mais profundo abismo, que o Senhor estará lá. Feche os teus olhos e vamos orar. Grande Deus, muito obrigado porque entendemos um Deus onipresente, onisciente, onipotente, mas nós agradecemos porque esse Deus também nos entende. Olhando para a Bíblia, quantas pessoas tentaram se esconder do Senhor? Mas pelo incrível que pareça, quando Adão e Eva estavam escondidos, o Senhor tomou a iniciativa de encontrá-los. Quando Elias se escondeu, o Senhor tomou a iniciativa de encontrá-lo. Quando Jonas estava tentando se esconder, o Senhor foi atrás dele. E nessa noite, possivelmente, nós acreditamos que o Senhor encontrou alguém aqui. Muito obrigado porque o Senhor toma a iniciativa da busca. Pai querido, nos ajuda a não se esconder do Senhor, mas nós queremos nos esconder no Senhor. Queremos nos esconder em Deus. Que o Senhor abençoe cada família aqui presente. Que o Senhor abençoe cada jovem aqui presente. Que a nossa vida seja o maior testemunho para a nossa família, para a nossa casa e para os nossos semelhantes. Que todos aqui, Pai, recebam a Tua bênção, o Teu poder e o Teu perdão. Se existe alguém, Deus, que nessa noite está aqui, mas está vivendo uma vida secreta, sabe que tem pecado secreto, que o Senhor expulse o pecado desta pessoa agora para a glória do Teu nome. Nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor. Que o Senhor derrame a Tua plenitude sobre todas as pessoas aqui presentes. Que ninguém aqui pereça, mas que todos aqui alcancem a vida eterna. Nós oramos e temos a certeza que seremos ouvidos, porque nós vamos terminar esta oração, mas ela vai assinada no nome de Jesus. Amém.